preto. Isso, deixar aqui. Se é por Oh! Subir. Inicial desenvolvimento, tá bom? Um vai falar sobre instrumentação, o outro vai falar sobre a metodologia. Então, quando alguém perguntar no grupo, quem faz aula de fluido perimetral? Vocês vão falar, eu faço. Vocês vão falar, eu faço, tá bom? Ale, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Eu primeiro quero agradecer, Genalice, que eu sou fã dela, mas é bastante, o convite do Rafael, do Rafa, né? Ela é uma pessoa que nunca tinha como deixar o Ricardo, é um amigo do coração, uma pessoa que eu tenho maior orgulho de ser amigo, né? Profissional, fora de série, ajudo, agradeço vocês e mais pessoas. Bom, aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto bastante, que a minha cachaça é o que faz estudar, deixa eu feliz, são os equipamentos voltados para a área ambiental, de ocupacional, né? Aí tem elas, um dos que mais gosto sobre o meio do sonoro. Tá? Então, o objetivo que a gente está falando hoje, esse assunto, é trazer esse assunto para vocês. Então, ele é, digamos, relativamente novo, né? Então, mas ele é sempre muito polêmico. Então, vamos fazer a leitura do que os órgãos do governo têm para a gente poder externar essa para vocês e trazer informação que o primeiro gostaria que vocês tivessem. Tá? Bom, então, isso aí, eu sou Alexandre Facini, então, para quem não me conhece, né? Sou engenheiro eletricista. Deixei até os dados de LinkedIn, Instagram, tem um pouquinho de informação lá, que precisa alimentar, mas quem quiser, a gente está no laboratório à disposição. Tá? Basicamente, a minha história é ligada com a parte de fluido híbrido desde 2004. Então, a primeira, na época, a certificação do Inmetro foi do nosso laboratório, então, ou seja, eu venho compartilhando com vocês mais ou menos uma história de um pouquinho mais de 20 anos, né? Desde 2004, que um pouquinho antes, né, até de preparar o laboratório, e ele vem acompanhando essas evoluções aí todas que o Inmetro exige do laboratório, então a gente acompanha as mudanças que são necessárias nos equipamentos. Tá? Bom, então é o seguinte, eu para mim falar para vocês, eu fiz um compilado de várias fontes aí, né? Então, mas basicamente, para eu poder falar de norma, as minhas fontes de referência têm que ser nossas, tá? Então, no referenciei, então a gente tem a NML que fala sobre ruído, NML1, a IEC, que trata sobre fabricação, os normas ISO, né? Depois, quem faço o convite, né, de quem tiver interesse sobre mais sobre o assunto de ruído, vibração, calor, enfim, algo que seja na área ambiental, ele convite para nos conhecer, a gente passa por todas as especificações. Né? Então, basicamente, a gente fala sobre aqui seria a ISO, que são normas de fabricação, essas outras todas, as normas da BNT, especialmente a 10.151, que vai ser, acho que o foco maior aqui, que a gente vai se tem interesse, né, no Viseu, e todas elas remetem a nossa a BNT, né? Então, tem um compilado são metodologias, mas a gente vai ajudar sempre hoje, muito em torno do que a NBR 10.151 estipula sobre os equipamentos. Tá? Bom, então é o seguinte, ó, a primeira pergunta. O que é um medidor de uso sonoro utilizado, né, para atender a 10.151? Ou seja, o medidor de uso sonoro, como o próprio nome diz, ele mede o
ruído sonoro em determinado ambiente, certo? E esse determinado ambiente, ele pode variar certo? Isso. Não, não está passando. Não posso. Não tem problema. Não, laser funciona. Perfeito, obrigado. É que não está compartilhando. Então, é o seguinte, ó, eu extraí aqui essa tabela. Então, qual que é o que faz o medidor de emissão sonora, né? Então, a primeira questão que a gente acha que é normal, natural, você saber assim, ele tem um microfone, eu vou botar um microfone e está tudo certo, o equipamento mede, se ele medir fora, eu vou lá e ajusto. E, na verdade, não é bem assim. O medidor de emissão sonora, ele tem um processamento muito rápido, né? Então, esse processamento dele é em torno de 48 kHz. Ou seja, no segundo, são 48 mil medições para que você consiga extrair resultados corretos. Então, por isso que é difícil, você tem poucos fabricantes que conseguem essa coisa. Precisa de processamento muito rápido para se pegar as informações. Então, ou seja, se a gente tiver então, ele tem essa preocupação do quê? Se eu for trabalhar em ambientes aqui, na parte noturna, eu tenho um brilho muito baixo. Tá? Então, essa é uma preocupação que vocês têm que observar, que ele tem medidor de pulso sonoro, tem resposta em faixa de frequência e tem resposta por amplitude. Tá? Então, você vê que se a gente for basear pela tabela da 1051, a qual a gente tem que atender, você vê que é bem vasto o range de medição. Então, a gente pode pegar um range muito baixo aqui e até muito mais alto. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Agora, então é o seguinte, ó, quando a gente fala em NBR 10.151, a questão ela já é bem mais elaborada, foi uma feita bem técnica. Ela, na minha opinião, é uma norma muito completa, né? Acho que ela é bem rigorosa em vários. Não teve nenhum ponto falho, na minha opinião. Só que acho que ela desagrada bastante pessoas, porque ela tem muito requisito. Você vai fazendo muito requisito, você acaba caindo aqui em equipamentos que são caríssimos, caros. Então, não dá para todo mundo fazer. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem para atender os requisitos da 1051, a norma dá duas opções para que a gente faça: uma metodologia simplificada e uma metodologia mais completa. Tá? Então, isso aqui vai ser assunto aquele que eu quero falar isso aí. E por que eu estou falando? A minha parte aqui sobre os equipamentos é dizer o seguinte, ó, que quando eu tenho o medidor de luz sonora acoplado a uma análise de frequência, a gente denomina, né, isso aqui como analisador de frequências de bandas de oitavas ou terços de oitavas, certo? Então, ou seja, são requisitos que a própria NBR 10.151 exige à medida que você tem que tomar decisões do som, do ruído que você vai em campo, são mais próximos dos tonais. Tá? E numa instância um pouquinho maior, assim, então, digamos o seguinte, quando você gera dúvidas sobre a faixa de frequência que está predominando em bandas de oitavas, a gente liga aqui para terços de oitava, que são intervalos menores. Tá? E quando a gente tem dúvidas ainda sobre o que vai se expressar sobre a banda de oitava, a gente liga assim, para uma outra função do equipamento, que é a transformada em Fourier. Então, basicamente, é o seguinte, ó, quando eu tenho bandas de oitava, então, ou seja, o que é uma banda de oitava? É metade ou dobro da frequência fundamental. Então, todo o projeto de acústica, o projeto inicial dele é baseado em 1000 Hz. Então, ou seja, uma banda de oitava acima de 1000 Hz tem 2 Hz, uma banda abaixo de 1000 Hz eu tenho 500 Hz e assim sucessivamente. Terço de oitava, a gente vai dividir esse intervalo das bandas em 3, certo? E agora, o FFT, qual que é o intuito dele? Então, vamos supor, a gente tem nossa faixa audível, ela é de 20 Hz até 20 kHz.
Então, se eu tiver uma FFP de 1000, eu vou dividir esses 20 kHz por 1000. Então, logo eu vou ter que passos de 2 Hz. Então, eu consigo especificar exatamente o ponto onde o vídeo está fazendo, a parte de frequência onde está. Tá? Então, ou seja, todas as ferramentas de engenharia a gente pode utilizar para determinação, né, da mudança que a gente diz de domínio do tempo para a frequência, elas são aplicáveis nesse tipo de equipamento. Então, ou seja, eu posso ter um sonômetro, ou medidor de nível sonoro, como você vem na tradução do francês. Então, eu posso utilizar sonômetro ou medidor de nível sonoro, os dois termos de acordo com as normas primárias com conformidade. Né? Eu tenho essa situação aqui, ó, análise de frequência, ou posso ter ainda análise de corrida. Tá? Então, nessas três situações são necessárias, né? Então, depende aonde que vocês querem chegar, né? Que nível de detalhamento para atender a 1051. Porém, eu não vejo formas diferentes de não fazer a aquisição de equipamentos que tenham esses recursos. Bom, aí é o seguinte, ó, esse aqui é o básico, né, o fundamento básico que vocês têm, devem ter no momento de fazer aquisição de um medidor de nível sonoro. Então, todo medidor de nível sonoro, obrigatoriamente, tem que conter essa parte, eu tenho um display, então esse display aqui, essa parte do corpo do equipamento, não necessariamente precisa ser um equipamento onde você segura na mão, pode ser um computador, pode ser um tablet, desde que tenha a validação que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, tá bom? Ele tem que ter quê? Um pré-amplificador, que é essa parte aqui, ó. Então tem esse tubo, dentro desse tubo tem uma eletrônica que amplifica o sinal. A gente tem aqui, ó, o microfone, né? Que é a parte fundamental do equipamento. A espuma protetora, o string, e esse calibrador que, apesar de não fazer parte do sonômetro ou do equipamento sonoro, ele tem que ser feito em conjunto. Por quê, pessoal? Isso aqui é o seguinte, todo mundo pensa que fala assim, eu vou comprar qualquer calibrador de qualquer marca, qualquer modelo, vou experimentar o meu sonômetro, o meu dosímetro, e vai dar leitura de correto, né? Ou 94, 114. Então, isso aí é um erro. Então, não pode ser porque a cavidade do calibrador ela tem que coincidir com o tipo, a geometria do volume acústico da peça do microfone. Então, ou seja, apesar de serem peças separadas, né, eles têm que trabalhar em conjunto. Então, dificilmente eu vou conseguir trabalhar com calibrador de uma marca A e o sonômetro da marca B. Né? Então, isso é uma prática que ela tem que ser evitada dentro do possível. Tá bom? Existem equipamentos compatíveis? Existe. Então, somente para quem está calibrando ou para quem está fornecendo os equipamentos, pedir essa compatibilidade na hora que vocês forem lá o dado, não incida esse erro de usar um calibrador ou usar uma produção adicional. Isso aí. Bom, Eu achei que era padrão, vocês acharam também? Eu achei que era padrão. Acho que bom, então é o seguinte, ó, a gente vai falar, então é importante agora que vocês tenham em mente dentro disso aqui, é sempre a parte com o display, o sinal, o amplificador. Então, essa aqui são as partes básicas do medidor de nível sonoro que a gente vai tratar no mais para frente. Bom, então é o seguinte, ó, se o medidor de nível sonoro é igual para todo mundo, 94 dB tem que ser nessa sala, na outra, em qualquer lugar. O que difere o equipamento que vai ser utilizado para uso normal para 1051? Justamente isso aqui, ó. Certificado de aprovação de modelo é obrigatório. Né? Então, basicamente, é isso. A gente tem vários tipos de equipamento no mercado,
várias marcas, vários modelos, que inclusive, depois esses códigos aqui foram alguns modelos, algumas são diferentes fabricantes têm, tá? Só que são, infelizmente, ainda são caríssimos, tá? Então, isso aí é acessível ainda para poucas pessoas pelo custo deles, tá? Todos atendem a ABNT? Nesse caso aqui, sim, com todos eles, esses modelos aqui, então são fabricantes, ó, mas infelizmente, né, esse fabricante primeiro aqui é um japonês, da Neon, esse aqui é a referência mundial da Dinamarca, esse da Polônia, Inglaterra, Estados Unidos, né? Nós estamos trabalhando lá no laboratório para que consiga desenvolver isso aqui. Então, a gente está nesse processo de engenharia para que a gente consiga mandar nossos equipamentos fabricados aqui em São Paulo, para a Alemanha, e aí sim entra nesse hall de equipamentos, mas com a mentoria, com a missão de reduzir esse custo. Tá? Então, a gente está nesse processo, não tem ainda, mas acho que a gente consegue. Tá? Vamos lá? Está vendo? E aí, o que acontece? Ó, então, tem aqueles fabricantes, como todos são bons, esses daqui, ó, então, pessoal, não estou falando que esses equipamentos são ruins, tá? Pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, ó, eles são feitos para outra aplicação. Então, ou seja, eu jamais posso usar esse tipo de equipamento para fazer um álbum da 1051. Então, você que não cabe no. Então, eles têm outras aplicações, verificação, algo sem compromisso descompromissado, né? Para saber mais ou menos como está. Então, jamais eles poderiam para ser utilizados para o âmbito da 1051. Por que? Vamos falar assim. Por que isso? Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, não tem que ter as partes separadas. Esses equipamentos, ó, os fabricantes dão um famoso dado aqui, né? Então ele deixa, faz o formato aqui bonitinho da peça, mas não destaca o microfone, você não tem. Então, você imagina só, se eu for fazer um fluido numa área rural, que é perto de para 35 dB, só o ruído do microfone é mais de 60, né? Em alguns casos, então, ou seja, a aplicação desse equipamento, eu não sei para que ele se usa, mas ele tem que ser descartado do uso da possibilidade de ser utilizado esses equipamentos para se fazer qualquer coisa, né? Mas isso aqui tem que ser abolido da. Por que eu estou falando isso, pessoal? Aconteceu um caso de uma plataforma, teve um cliente lá que fez um laudo condenando a alteração acústica de uma plataforma usando equipamento desses. Né? É uma coisa assustadora. Então, para 10 nem para não serve. Descartar, tá? Isso aqui você não pode usar nem no âmbito nada, porque isso aqui está fora de tudo que. Fora da norma. Fora de tudo. Então, vou falar. Pode voltar isso. Então, é o seguinte, ó. Os equipamentos que estão lá, eles não têm microfone. Não, isso eu entendi. Eu queria saber de preço. O que as pessoas optam por comprar, que é bem mais barato. Ah, sim. É uma diferença bem grande. O preço. O preço é relacionado por 4 razões. 4 formas que você gasta o dinheiro. Ou seja, a primeira forma, dinheiro é seu, produto é para você. Então, geralmente a gente busca uma relação custo-benefício puro, né? O dinheiro é nosso, só que o produto não é para a gente. Tá? Então, se for uma pessoa, minha presidente, André. Eu gosto da André, deixa eu dar um presente bom para ela. Terceira forma de se gastar o nosso dinheiro. O dinheiro não é nosso, só que eu que vou usar. Vai depender muito da minha índole. E esse caso aqui, ó, o que a gente vê? É a pior situação de todas. O dinheiro, geralmente, o pessoal de compra, técnica na indústria, o dinheiro não é dele e o produto também não é ele. Vou comprar qualquer coisa. Então, ou seja, a gente vê que não tem a ação do engenheiro de segurança
para usar, nem estudo para usar um document desse. Ou falta de conhecimento deles, né? Então, por isso que eu gosto de participar desses eventos, porque a gente fomenta essa informação, porque a engenharia de segurança era muito ampla, né? E é uma obrigação que a gente tem de trazer essas informações, né? Então, ó, esses equipamentos se acham na Santa Efigênia a partir de R$ 180. E o mais barato, que eu saiba desses comprovação de modelo que vem chinês, comprovação de modelo, 33 mil. Por isso que eu falei, são muito caros, né? Mais barato. O mais barato Eu tem tenho que ser. Esses são habilitados. Isso não tem aprovação de modelo. Tá? Isso aí considerando que veio pelo processo de importação normal, e coisa normal. E só no Brasil você considera perto de 100% de imposto de importação, né? 75%, então boa parte do governo, maior parte, né? Então são muitos impostos. Esses equipamentos na Europa, Estados Unidos, eu acredito que seja perto de uns $2.000, $2.000. Assim, É um salário mínimo, né? Então, se for o salário mínimo disponível para a gente, é ideal, né? Pois é, mas é muito caro. e aí que é o fala mais vendido, que tem uma mais conhecido, né? Ele está gerando em torno do valor. O exame, então, o que mais usa? Então, Vem, do que a gente tem conhecimento, quando faz quantidades grandes, eu acho que perto de 25 mil, são licitações, eu acho que não menos que isso. Coloca na faixa dos 35. 35 a 38 mil. Vamos fazer Então vamos começar a trabalhar mais para a gente ganhar esse dinheiro e comprar. o Rafa, o Ricardo, né? A gente só faz a calibração, né? E isso a gente vai falar agora, né? Tá? Bom, por que o equipamento ele é caro? Tá? Então, lembre-se que no começo da palestra, falei que a taxa de amostragem característica do sistema de sonoro é em torno de 48 kHz. Né? Então, o primeiro ponto, aqueles equipamentos não fazem isso. E o que ele diz? O certificado de aprovação de modelo, imagina só, eu estou fazendo, se eu fizer uma medição embaixo de uma antena de micro-ondas ali, uma antena de telefonia, né? Ou embaixo de uma torre de alta tensão, onde tem um campo de magnético, né? Então, algo nesse tipo. Então, ou seja, o CAN, que a gente chama de certificado de aprovação de modelo, ele quer saber quanto que a perturbação externa interfere numa medição. Então, ou seja, se eu estou numa indústria, estou comunicando com o meu celular lá no equipamento, quanto que a interferência eletromagnética do meio externo, né, perturba o meu equipamento. E outra coisa, se ele tem alta essa velocidade toda para fazer a medição, quer dizer que o processamento dele é rápido, então também ele gera radiação. Então, ou seja, a preocupação do certificado de aprovação de modelo, o que é? É saber quanto que o equipamento é perturbado pelo meio ambiente e quanto que ele perturba o meio ambiente. Então, eu posso ser isso aí via aérea ou posso ser quando eu estou conectado. Então, tem algumas medições da 10151 que exigem medições maiores, então tem que ligar, ficar plugado na tomada. Então, como que vai acontecer se tiver uma sobrecarga, acontecer um raio? Como que esse equipamento vai se comportar? Então, será que a gente consegue ter os arquivos? Sim, consegue. Olha, eu trouxe para fazer aqui, um modelo, um certificado de aprovação de modelo. Eu posso seguir, depois eu posso voltar também. Olha aqueles arquivos lá que não podemos parar. Eu lembro que falou arquivos para vocês identificarem. Sabe? Esse certificado de aprovação de modelo, ele é diferente do certificado de calibração que é expedido. Então, Quando a gente chegar agora no perito, você já vai saber, olhando para o aparelho, se o perito está seguindo a norma ou não. Só de bater o olho já vai saber se o microfone é separado.
Então, esse aqui é um assunto que eu até posso colocar mais para frente, mas o que acontece? Esse certificado de aprovação de modelo, pelo menos para mim, por que essa informação é tão difusa aqui no Brasil? Tá? Porque o certificado de aprovação de modelo, esse também, isso aqui é uma necessidade, cara. Esse é isso. Vamos deixar ele aberto, aqui vamos ter mais um. Não. Gente. Sim, você me mandou lá. Vamos lá, e depois do momento que a gente. Onde que está o meio? Faz isso. Bom, então é o seguinte, vamos seria um pouquinho mais para frente, mas que pode entrar nesse assunto agora sem perder informação. Então, você vê que ó, o certificado de aprovação de modelo está aqui em outra língua, que a gente não entende, escreveu que tem outra em alemão, né? Agora tem esse outro terceiro aqui, esse aqui está igual. Não, aqui ele estava em inglês. Esse não. Vamos. É daqueles que tinham sido abertos. Tem outro. Então, você já sabe. Deve ser aquele time, esse aqui. Bom, então é o seguinte, ó, esse aqui é um teste que ele chama de teste de report para a aprovação de modelo, né? Você consegue ver esse aqui? A gente consegue, né? Então, tá vendo? Aqui ele coloca aqui a marca, modelo. Então, ou seja, quando vocês fizerem, ou tiverem a intenção de fazer a aquisição dos equipamentos, então, vamos subir um pouquinho ali, ó. Aqui tem essa marca aqui importante do IMAC, NRA, que quer dizer o seguinte, esse certificado é reconhecido pelo IMEP. Bom, aí é o seguinte, a gente vai descer um pouquinho mais. Então, aqui, ó, ele fala marca modelo, né, os equipamentos e tal. Pode descer um pouquinho mais. Opa, não, então, tá vendo? Ó? Ele começa a descrever todas as características do modelo, número da produção, né? Vamos descer um pouquinho mais. Então, legal. Qual que é a diferença desse, quem emitiu esse certificado? Tem que ser que é um laboratório de terceira parte, ou seja, o laboratório não tem interesse nenhum. Então, ou seja, se eu for postulante a pedir a certificação do meu equipamento, tanto faz eu vender uma peça ou 1 milhão, esse laboratório não tem interesse financeiro sobre a emissão desse certificado. Tá? Então, ou seja, no nosso caso, que seria o IMEP, né? Meta, PT, são esses laboratórios que não comercializam, não têm interesse comercial, financeiro na venda dos equipamentos. Vamos descer um pouquinho mais? Ó, tipo de microfone, ó, vamos descer mais. As condições, ó, tipo de equipamento que foi testado, vamos descer um pouquinho mais. Aqui, ó. Então, ele vem descrevendo, ó, todos esses itens aqui, ó, são normas, são pré-requisitos que estão descritos na ISME 672, e esse laboratório de terceira parte, que não tem interesse em comercial nenhum, ele vem checando e conferindo tudo isso aqui. Vamos descer mais.
Tá vendo? Aí ele informa todas as características de projeto. Vou descer mais. Ó, tá vendo? Especial, desde o item da norma e vai toda ela. E vai construindo aqui os resultados, né? Sobre todos os que faz. Então, se vamos passando aqui também. Então, você vê, vai chegar determinado momento que ele não está preocupado só com a parte de jurisprudência que aqui. Ó, aqui, ó, tá vendo? Sobre radiofrequência, aqui, ó, fontes, pressão estática, campo eletrostático, enfim, campo magnético, tudo que pode interferir na medição acústica, esse laboratório vai expedir esse certificado garantindo que, nas condições, mesmo que diversas a medição, os sonômetros, eles não têm um resultado que vai em desacordo com a norma. Bom, vamos voltar lá. Então, basicamente, esse aqui é o certificado de aprovação de modelo. É o seguinte, eu vou fazer a avaliação da NBR 1051. Primeiro cuidado que eu tenho que ter, escolher um medidor de fluxo sonoro que atenda aqui, tem a certificado de aprovação de modelo. Tá? Daqui a pouco eu volto nele e a gente discute uma ata lá que a gente estava discutindo o nome do evento. Bom, aí é o seguinte, ó, pergunta que todo mundo faz. Porque a gente vai entender, né, econômico ambiental, econômico trabalhista, previdenciário, por que pode se vender equipamento está totalmente em desacordo com as normas. Então, vamos entender um pouquinho aqui sobre isso aqui. Um pouquinho. Isso aí. Ó, então é o seguinte, ó, eu peguei aqui o organograma do IMET. Então, basicamente, ó, são várias diretorias, mas aqui está na nossa fita, assim, no nosso dia a dia, é o quê? A DINSE, a DIMEL e a CGEP. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essas três, uma coordenação e duas diretorias. Vamos um pouquinho de frente. Próximo. Isso. Então, é o seguinte, ó, a gente, dentro do possível, essas redes aqui são as redes que são credenciadas, são reconhecidas pelo INEP. Tá? Então, ou seja, para calibração, eu tenho que usar a RBC, Rede Brasileira de Calibração, eu tenho para ensaio, a RBE, a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios, e assim por diante, dependendo, eu vou utilizar. Tá? Então, no nosso dia a dia, o que se usa mais RBC e a RBD, que eu já vou discutir um pouquinho mais para frente. Bom, mas o que importa agora é vocês saberem que para todo serviço, ou quase uma grande quantidade de serviço, o Inmetro tem uma rede de acreditados em laboratórios que, tanto para a área científica quanto para o chão de fábrica, então, sempre tem uma rede extensa para laboratórios de análise clínica. Então, dependendo da atividade no laboratório, tem um enquadramento dentro da rede. Bom, então isso aqui que é importante ficar com esses três. Vamos ao próximo. E esses laboratórios, ó, são todos reconhecidos de forma pública. Então, não existe a acreditação, certificação perante o Inmetro, né, como faço para a CGEP, na verdade, por favor, correto de eu reportar, desde que ela não seja pública. Ela tem a certificação, mas ela é só minha. Não, isso não existe. Então, toda certificação que o laboratório tem, possui, ele deve ter o quê? O domínio público para consulta. O usuário tem lá, tem que ter acesso livre e restrito ao escopo daquele laboratório. Bom, então isso aqui é uma coisa que é uma impressão que todos têm quando vão calibrar equipamento, que é a fiscalização. Então, ou seja, uma questão aqui, ó, é a diretoria de metrologia legal. Então, ou seja, essa parte aqui de mel, ela tem como objetivo principal proteger o consumidor através das exigências técnicas, legais e obrigatórias. Tá? Então, onde que ela atua, pessoal?
basicamente, onde você tem troca de medição por espécie. Então, ou seja, onde eu tenho posto de gasolina. Então, ou seja, gasolina é 1 litro, R$ 7, R$ 6. Então, ou seja, se eu fui comprar minha gasolina no posto, botei lá no pico de gasolina 1 litro, eu pago R$ 6, R$ 7. Né? E o que, que acontece? Se eu fizer essa expressão, eu vou pagar esse litro e na minha bomba de gasolina estiver consumindo meio litro, por exemplo. Né? O que, que a gente faz? A gente chama a fiscalização do bem e provavelmente vai pagar uma multa, esse valor desse imposto vai ser preso. Não é isso? O que acontece é a mesma coisa, do açougue, né? Então, a Admel tem também a parte de equipamentos médicos. Você imagina a gente explica um outro pedido errado, né? Então, tem algumas áreas, as áreas do Inmetro, qual fazem parte da metrologia legal. E o que, que acontece? Os equipamentos voltados para a área de meio ambiente, segurança e medicina do trabalho fazem parte negativo. Então, o que acontece? Essa responsabilidade da aquisição do equipamento, o que o médico faz? Ele lava as mãos e fala, ó, responsabilidade de vocês. Né? Então, por isso que tem que fazer uma boa compra, uma boa aquisição, porque a gente não tem nem como reclamar. Muito bom para o próximo. Ó, então, também não. Então, aqui, nós falamos sobre a Gimel, nossa previsão do governo, a exatidão, ou seja, o equipamento tem que pedir certo. Os instrumentos de medição garante a credibilidade dos sistemas econômicos, saúde, segurança e meio ambiente. Alguns laboratórios têm para análise de água, então tem que ser acreditados. Né? Então, tem algumas poucas áreas dentro da Unimetro que fazem parte da diretoria de tecnologia legal. Então, sim, então, suscetíveis a multa, a fiscalização e tudo mais. Né? Próximo. Então, no nosso caso, são equipamentos que a gente está na discussão hoje, o que eles fazem? Eles fazem parte da diretoria de metrologia científica que ensina a Inmetro. Então, ou seja, vamos aqui, ó, a DINSE, ela é responsável só pelo desenvolvimento industrial e é isso aí. Então, ou seja, na parte da diretoria de metrologia científica, não adianta eu falar, ligar para o Inmetro, o nome do Inmetro, e falar, olha, tem uma pessoa vendendo o equipamento não com qualidade para o Inmetro. Por quê? O Inmetro só vai fiscalizar e punir quem está dentro da rede deles. Então, ou seja, se eu fizer parte da RPC, se eu fizer algo de errado, eu sou punido. Se eu for da RBLE, Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios, se eu fizer algo errado, sou punido, porque eu tenho uma ouvidoria. Agora é o seguinte, se eu não fizer parte do Inmetro, das redes do Inmetro, e fizer algo de errado, está tudo certo. Né? Então, é a responsabilidade de vocês. Então, basicamente, é esse cuidado que tem que ser tomado. Por quê? Porque quem não faz parte da rede da CGEP, não tem rastreabilidade, não tem onde recorrer. Tá? Nós é um dos diferenciais de quem utiliza o laboratório, que são reconhecidos pela CGEP. Vamos para frente? Tá? Bom, definição de calibração. Por que eu botei essa tela aqui? Que é muito comum todo mundo confundir calibração com ajuste do equipamento. Ah, meu equipamento está medindo errado, deixa eu mandar calibrar. No aspecto de que o equipamento estava medindo errado, erroneamente, ele vai mandar para o laboratório, esse laboratório vai, ajusta e está tudo certo. Tá? Então, isso não é verdade. Bom, e está longe disso, então vamos passar por um conceito. A calibração, isso aqui eu extraí do BIC, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, de 2.39, tem essa descrição, mas o que ela quer dizer, basicamente? Que eu tenho um padrão, esse padrão tem uma incerteza de medição,
nada é certo, né? 100% certamente. E eu vou pegar esse padrão que tem uma incerteza, vou transferir para o equipamento de medição. Então, calibração, no âmbito do Inmetro, é isso. Você comparar resultados em condições específicas de ambientais, temperatura, pressão e umidade. Tá? Basicamente é isso. O que diz o INEP? Aí, se a gente seguir um pouquinho mais, pode ir mais. Então, olha que interessante. Ó. Esse aqui é o guia que o próprio Inmetro usa para auditar os laboratórios. Olha lá. Certificado de calibração, ó, uma calibração pode ser expressa por meio de uma declaração, função de calibração, um diagrama, uma curva, né, ou uma tabela de calibração. Em alguns casos, pode consistir numa correção adjetiva ou modificativa da indicação, ou com incerteza de medicina. Olha que loucura. Então, imagina vocês fazendo um laudo de ruído, só que o vosso equipamento está pedindo tudo errado. Na concepção da CGEC, está tudo certo. É só mostrar isso para vocês. Então, como que eu vou laudar, fazer uma aula da 10.151 se eu receber um equipamento que não está medindo correto? Posso fazer isso pelo INEP? Posso. Pela CGEC, ela reconhece, eu não tenho problema negativo. Por quê? Porque a responsabilidade da compra são de vocês, não é do fabricante. Então, ou seja, o que a gente tem que fazer? Comprar os equipamentos para tirar os fabricantes do mercado. É a única forma de ter o conhecimento aqui, né? Então, a gente, para você ter ideia, esse tempo atrás aqui, a gente teve numa das maiores prefeituras aí do Brasil e tinha muitos vendedores lá. O que aconteceu? No laudo deles, é que você vê quem recebia a outra não sabia nada. Um solômetro que eles tinham, totalmente irregular. Total irregular. Então, ou seja, no próprio certificado eu vou mostrar para vocês, expressa a gente, nós como laboratórios, somos obrigados a dar a carta de conformidade. Então, nesses casos, a gente estava escrito no certificado dessa prefeitura que não estava, os equipamentos estavam em desacordo com a norma, e eles estavam lá aceitando. Né? Então, ou seja, quando vocês recebem o certificado, tem que fazer essa análise, certo? E outra coisa, a gente não falou que tem um calibrador do dosímetro, do sonoro, então, ou seja, esse calibrador não é reconhecido como calibração, só no ajuste no sistema. Bom? Aqui, ó, eu vou explorar um pouquinho como pode passar. Mais uma vez? Isso. Então, basicamente, essa pirâmide, ela é o que a gente busca dentro da... digamos assim, para buscar a rastreabilidade com a qualidade dos resultados. Então, o que acontece? Vocês aqui, como peritos, como experts, vocês estão aqui na base dessa pirâmide. Quando vocês sobem aqui, ó, a gente diz que a gente está buscando rastreabilidade. Então, em teoria, vocês deveriam utilizar laboratórios que são a RBC, Rede Brasileira de Calibração. Os nossos padrões são calibrados aqui no INEP, certo? Só você concorda comigo que a gente chegou um ponto aqui, ó, que a gente vai subindo, chega comigo e fala, como que eu vou mandar calibrar meu equipamento aonde? Tá? Então, ou seja, quando o INEP participa aqui do BNB, que é o Boreal de Pesos e Medidas, existem as comparações, que eu vou falar para o pessoal de uma forma bem simples, para o objetivo também, mas só para vocês entenderem. Existe uma comparação interlaboratorial entre os países. Então, o resultado do Brasil, a gente compara com a Inglaterra, os Estados Unidos, também as rodadas, que são as proficiências que a gente tem que ter para garantir que o país tem rastreabilidade ao sistema internacional de medição. Né? E o INEP faz isso, representa a gente muito bem, por sinal. Então, tem os nossos pesquisadores lá onde ficam lá em Xerém, né? São os laboratórios nacionais do INEP. Então, a gente não basta trabalhar com eles representam muito bem. Tá? E o que acontece?
Aí, quando a gente vem de cima para baixo, a gente diz que está disseminando a metrologia. Então, ou seja, primeiro vem, a gente calibra e passa para vocês. Então, a partir dessa rede aqui, ó, você tem uma cadeia ininterrupta, você consegue comparar resultados. Então, ou seja, eu vou fazer o meu laudo da NBR 10.151, vou usar para laudar de acordo com a NR15, enfim. Então, ou seja, algo que a gente tem comparabilidade, senão a rastreabilidade, você não consegue comparar resultados. Tá? Então, é isso aí. Vamos para o próximo. Mais um, por favor. Então, é o seguinte, ó, a disseminação pode ser quebrada. Então, ou seja, ela de cima para baixo, de baixo para cima. Então, ou seja, se o metro é auditado pelo BPM, o que ele tem que fazer? Ele tem que auditar os laboratórios de RPC. Então, o que quer dizer? Ó, o pessoal é muito confuso. Ah, não, mas eu vou mandar o meu comentário em laboratórios que são rastreáveis. Aí, pessoal, o que acontece? Quando você tem laboratórios que não são acreditados, são apenas rastreáveis, a rastreabilidade ela morre no padrão, ela não é transferida. Por que é isso? Porque não veio uma equipe do Inmetro, equipe da CEGEC, avaliar aquele laboratório, as instalações que ele tem, competência técnica para ele executar o serviço que ele está se propondo a fazer. Eu posso dizer que o laboratório que é rastreado é ruim? Jamais. Porém, eu falo com toda certeza para vocês. Laboratório sem acreditação é engenheiro sem ideia, é advogado sem OAB e é médico sem seu CRM. Por quê? Porque a única instituição que é competente a conceder acreditação é a CEGEC. Então, ou seja, se eu não passo pelo processo de acreditação da CEGEC, eu não posso dizer que eu sou bom, sou ruim. Não foi avaliado. Mesma coisa que eu estou falando, meu advogado é bom, mas ele não tem carteira da dele. Então, não. Então, ele pode ser bem por outras funções, mas não para a função do qual ele foi, estudou e tem a. Né? Então, única instituição capaz, competente de conceder a competência técnica garantindo a rastreabilidade do sistema internacional, SEGEC, do INET. Né? Então, se eu não tiver a certificação, se eu passar pelo processo de acreditação da SEGEC, eu não posso dizer que eu tenho rastreabilidade. Logo, então, eu não posso dizer que o meu laboratório é rastreado. Bom, um exemplo, né? Eu não sei se, para ficar claro, a gente calibra aqui a anemômetro. Não sei se anemômetro é um equipamento que mede a velocidade do ar. Né? Então, na empresa, nós temos o túnel de vento e segue a metodologia para se calibrar. O que garante eu contratar um laboratório rastreado que mudou o anemômetro com a gente, mas usa um ventilador ali para comparar? É certo? Aí você vai ter um resultado, vai. O Inmetro avaliou aquela metodologia, aprovou, não. Então, ou seja, a rastreabilidade ela não é só eu calibrar meu padrão em si, alguém, a proficiência para se fazer o serviço, a competência do técnico, as instalações que a gente tem, padrão e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, a minha opinião é isso aí. Eu posso falar que o laboratório acreditado é ruim? Nunca, jamais. Mas também não posso dizer que ele tem a competência para praticar determinada função. Tá bom? Então, é aquela coisa. É o advogado sem OAB, é o engenheiro sem CREA, é o médico sem CRM. Tá bom? É isso aí. Com a calibração sem RBC, é tudo isso aí. E aqui, ó, para a gente ver que vai começar a repetir do EFIC, isso aqui, ó, é uma das dúvidas que os clientes mais têm com a gente. Então, Alexandre, eu vou ter uma auditoria, Alexandre, eu vou ter uma perícia para fazer, calibra meu equipamento. Então, ou seja, nós, como laboratórios, o Instituto, o Estatuto do Inmetro, a gente deve fornecer aqui dados antes
e depois o agente. Então, vocês estão medindo como que eles estão medindo. E o que acontece, muitas das vezes, a pessoa deixa cair, bate no microfone, aí ele vai estar pegando. E o que acontece com esse resultado? Então, eu vou dar uma aposentadoria especial, insalubridade, vou fazer um laudo para 10,50 com equipamento pedido de forma incorreta. Só que até hoje, nunca vi ninguém fazer um recall, falar, nossa, deixa eu ver o que aconteceu aqui com os laudos que eu fiz da 10,51, o equipamento estava generado, deixa eu ver meus laudos de insalubridade, deixa eu ver meus laudos de... Então, ou seja, ninguém repara nisso. Ninguém faz. Então, se a gente pegar uma amostra, aquilo que a gente vê no laboratório for verdade, A gente não pode fazer nada. Só pode. Então é o seguinte, ó, então na cabeça de vocês, o certificado ele que valida o passado, então é garantia de resultados confiáveis para frente, tá bom? Então, basicamente, isso aqui é uma outra questão, tá? Bom, aqui, ó, como a gente, no chamado de vocês, falou um pouquinho sobre a parte sobre, falar um pouquinho sobre ruído no âmbito também para eles, para o nacional, né? Basicamente, os requisitos são os mesmos, só que a gente não está muito, não tem muito lastramento trabalhista e previdenciário, né? Então, sempre que o pessoal pergunta, na 10.151 está tudo certo. Então, você tem um prazo de até 2 anos para calibração do solômetro, de 2 anos no máximo, desde que não aconteça alguma avaria e tudo mais. E na parte trabalhista, o Ministério não tem nada, não tem basicamente norma que diz para você, tem que calibrar, tem que fazer isso. Tem norma e literatura técnica. Então, eu sempre me perguntar de qual a técnica tem que calibrar. Depois que aparelhos necessitem de calibração mais em periodicidade menor e outros maior, né? Dependendo da qualidade do equipamento. Depende, né? Depende. Eu vou usar, eu posso, então, eu tenho farmacêutico e tenho siderurgia. Então, onde se põe o produto é totalmente diferente, né? Então, isso aqui é uma questão que todo mundo fala, e a periodicidade, no caso do âmbito trabalhista e previdenciário, ela vai aqui, depende da importância que você dá ao seu laudo, porque, ou seja, uma vez que o equipamento foi calibrado, vocês têm o certificado de calibração, tudo tem uma validade, né? Não posso fazer a calibração 1 ano e uma vez que você fala dura para 10 anos. Eu posso, né? Mas é o seguinte, a questão é que o certificado de calibração, ele valida o passado. Ele não é uma ferramenta que valida para frente, ele valida para trás. Então, ou seja, se eu fiz um laudo se eu fiz um laudo de aposentadoria especial, ou fiz um laudo de salubridade hoje, calibrei o equipamento para um ano, ele pediu errado, como que eu vou rastrear, eu vou refazer meu laudo? Então, ou seja, ele está muito aqui ligado qual que é a confiabilidade que eu quero dar Você concorda que depende também da quantidade de uso? Então, você usa muito, se você usa pouco, você não vai ser pouco uso. Isso. É a mesma coisa que você pegar comparado com o carro. Você pega, sei lá, uma Honda Civic, na mão de quem dirige direito, uma vez, dá na mão do garoto. Se der na minha vida, Acho que tá tudo para junto. Isso é o som da educação de campo, que vai organizar o DP para verificar se o equipamento está dando. Eu disse, eu vou lá para buscar. Boa noite a todos. Eu lembro que teve a noite Juliana, sou engenheira química, de segurança do trabalho. Eu utilizo o dosímetros para ações trabalhistas previdenciárias, para atendimento de consultoria de clientes. E eu utilizo, primeiro que a periodicidade da calibração do equipamento é determinada pelo fabricante dentro de 1 ano entre as calibrações. E nesse intervalo,
Como que eu verifico se o meu equipamento está dando um resultado dentro do esperado? Eu uso a calibração de campo. Quando essa variação na ordem perdeu, eu verifico que o meu equipamento já perdeu a exatidão dele, e aí eu mando para a gente de calibração novamente antes da data máxima de rolagem estabelecida pelo fabricante. Eu faço. Tá certo que ninguém faz isso, mas a calibração de campo é obrigatória, né? Todo mundo deveria fazer. Mas nós não fazemos. A calibração de campo é obrigatória. Pois é, isso é uma forma, né? E a gente tem que ter os controles, né? O que se espera, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Como a calibração, essa calibração, ela reflete um pouco do passado também, porque te mostrar se você fez está coerente ou não. Como a gente manda calibrar um diretor e que ele vem falando assim, ó, seu resultado estava assim e agora está assado, ou não, só vem com o resultado e fala, não, agora ele está bom. Se ele fala para mim, agora ele está bom, não fala o que estava, né? Eu não sei se eu fiz besteira ou não, capaz. Isso, eu estou falando pela norma que a gente tem de métodos, a 1705, o laboratório ele é obrigado a mencionar resultados antes e depois do ajuste. Então, assim, consta lá, antes do ajuste, vamos colocar o calibrador de microfonóide. Em vez de ter 94, está vendo 93. Depois do ajuste, foi 94. Né? Então, esse impacto falou que o equipamento não deveria menos. Vai impactar nos meus laudos de estabilidade, vai impactar no meu laudo preferenciado. Em que momento? Então, por isso que esse prazo, ele pode nem ser... Porque, assim, o método trata o conflito de interesse. Então, ele nem joga isso no laboratório, porque imagina como dono do laboratório, vocês perguntam para mim, quanto tempo você tem calibrado, Jéssica? Aí ela está semana, mas esse problema é bom, né? E o que acontece? A gente só pode botar a validade no certificado se tivesse uma legislação, por exemplo, no âmbito trabalhista e previdenciário. Então, o Ministério do Trabalho, inclusive, tem que ser calibrado uma vez por ano. Aí a gente pode mencionar. Caso contrário, proibido. Exatamente. Essa força é para a gente poder. Então, ou seja, não existe essa periodicidade ali para determinar que a gente, como laboratório de calibração, possa amparar melhor vocês. Uso, né? Um dever aí para sobrar, pode não refletir nada do Isso, então, fiz uma dosimetria com 70 dB, e para mais, para menos. Agora, esse PDI 84,5. Olha, nós estamos tendo uma ideia aqui para fazer uma nota. Então, isso é uma coisa bem legal no nosso processo. E se a gente já tivesse, no âmbito do trabalhista previdenciário, algo parecido com a BNT, a 1051, a previsão a 99% do... Também, né? Isso aí. Sabe? Bom, aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu fiz justamente isso que a Alice. Pode usar o aparelho ocupacional para fazer o experimental. Tá. Olha, isso aqui foi um quadro que eu fiz, que justamente eu sou, isso é uma opinião particular minha, tá? Eu sou fã do jeito que, como a 1051 foi escrita, foi elaborada, né? Então é o seguinte, olha, se ela tem uma especificação para o objetivo de determinar tudo, as normas de fabricação mínimas. Então, o equipamento mínimo que eu posso fazer esse molde de ruído, né? Então, tem tudo especificado aqui, ou seja, os itens que ser verificados na calibração está escrito no anexo A da NBR 151. A periodicidade de calibração está determinada por uma metodologia, onde que eu vou fazer a medição,
tanto o teto da parede, tanto os volumes que o Rafa vai fazer. Então, ou seja, o equipamento tem rastreabilidade, você não vai comprar equipamento que não atende a norma, então está tudo escrito. E a hora que a gente vem aqui, ó, no âmbito da NR15, ó, não tem nada aqui, ó. Tem nada. Não, então, ou seja, nada especificado, nada objetivo. Então, tem algo que são subentendidos, igual o fator de dobra, né? E aqui, ó, o da Idealói, a gente já teve uma melhoria aqui, então ela já está aparecida, né? Então, por que eu falei aqui, ó? Só esses dois itens que eu botei não da Idealói, por quê? Porque ela sai pela tangente ali, né? Ela não é concisa. Ela fala assim, olha, você segue o fabricante disso, e aí foi o que Tem que assumir a responsabilidade. exatamente. Ah, então, Só que não ajuda a gente ou seja, isso aí. Então, pessoal, eu tinha para apresentar para vocês era isso. Espero que vocês tenham esclarecido um pouco. Né? Falar para vocês que ele ganhou um prêmio em Madrid pelo trabalho dele, apresentou um artigo técnico, dizendo o que ele melhorou na vida das pessoas, da segurança, com os instrumentos de medição. E ele vai amanhã receber esse prêmio em Madrid. Então, uma salva de palmas para ele. O Rafael falou sobre metodologia de medição. Por qual PC? Estamos na área há 25 anos, e na área de estamos há menos de 10 anos. Nos últimos 4 anos, nós nos acreditamos junto à CGEC também na ISO 17025, que tem 182 do 10.151, tá? E é o que a Alexandre falou, hoje nós temos uma prestação de contas para dar junto à CGEC. Se alguma empresa que nos contratou fizer uma reclamação, nós somos passíveis aí até sanções. O Ale não chegou a falar, né? Queria agradecer ao Alexandre pela participação. Isso também. Vamos lá, vou tentar falar bem rápido, a nota que tem que pouca, tá? Vou tentar resumir até pelo horário, tá bom? Como medir ruído pela 10.151? Primeira coisa, nós temos que ter diretrizes para medição do campo, né? O que nós vamos fazer com o campo? Como vamos auditar essa medição pós-avaliação? E todas as medições elas têm que ser estritamente seguindo a DNVL 10.151 de 2019 e a versão corrigida de 2020. Temos protocolos operacionais baseados também para dar um suporte no manual da acústica e da CETESB. Não sei se vocês têm conhecimento desse manual, é interessante, ele é bem ilustrativo de como fazer a medição em campo. E outra coisa, o foco executivo. Como nós vamos fazer esse trabalho? Qual o instrumental que nós vamos utilizar? E a posição dessas medições. A posição é de suma importância. Eu não vou medir dentro da fábrica, nem de fora da fábrica, mas é aonde fora da fábrica. Aliás, o segundo fala tudo isso. Ótimo. Instrumentação. Tanto o sonômetro quanto o calibrador, eles têm que ter certificado de aprovação de modelos e eles têm que ser tipo 1 ou tipo 2. Se vocês estiverem utilizando o sonômetro tipo 1 e, por acaso, usarem um calibrador tipo 2, o seu aparelho passa a ser tipo 2 no momento da medição, tá? Porque você está usando um calibrador inferior. Dá para nós um exemplo do calibrador de motor? Hoje, é o meu tipo 1, tem algum tipo 2. Sem várias, mas não citar, né? Mas existe essa preocupação. Proibido o uso de medidores de dosímetros, nós não podemos fazer NPR 10.151 com dosímetros. Motivo, o equipamento não está de acordo com a norma. E ele faz uma medição diferente do sonômetro.
Tá? O método de funcionamento, de como ele vai quantificar isso, é um pouquinho diferente também. Obrigatório uso de protetor de vento acoplado ao microfone. Qualquer medição externa que você vai fazer, protetor de vento. A pessoa foi lá, foi medir, não usou protetor de vento, já está errado. E os certificados de calibração, eles têm que ser todos RFC, e não podem ultrapassar 2 anos para o sonômetro. Existem alguns fabricantes que recomendam a medição anualmente, para você saber o equipamento que você está usando, qual é a recomendação, tá? Uma dica que acho que o Aline passou, mas se você pegar o certificado de aprovação do modelo do sonômetro, lá consta com qual calibrador ele foi aprovado. Então, não adianta também eu ter um outro calibrador que foi aprovado, mas não foi no mesmo conjunto, pode ser passível de algum recurso ou nulidade da medição. A maioria dos cães, eles têm lá o aparelho, foi testado com o calibrador tal. Existe se eu não me engano, o KBK, ele é testado com 2 alunos. Vamos lá. Ajuste de câmbio. No início de cada medição, eu tenho que fazer o ajuste do meu aparelho. Tá? Eu não posso já usar o ajuste elétrico do aparelho como uma calibração. Eu tenho que pegar meu calibrador, colocar ele no meu aparelho, fazer um ajuste inicial, faço as medições. No final da medição, eu tenho que fazer outro ajuste. Nós falamos no dB, 10,151 não pode passar de meio dB. 0,6 você perdeu por todas as medições, tem que refazer tudo de novo. Tá? Os aparelhos, eles trazem o registro da medição inicial e medição final. Nós não podemos falar, calibrei, está certo. Não, todo aparelho de validade, ele armazena esse tipo de informação no equipamento, tá? Então, não tem como falar, deu 0,3, não, deu 0,7. Você tem que cancelar a medição. Próximo. Condições meteorológicas. Nós não podemos fazer medições em dia de chuva, em momentos de trovoada, quando os ventos estão superiores a 5 metros por segundo. Tá? Tudo isso é passível de nulidade do laudo. Temos que registrar obrigatoriamente velocidade do vento, temperatura e umidade no momento da medição. Por quê? Isso vai comprovar que você está trabalhando abaixo de 5 metros por segundo e garantindo a eficiência do seu equipamento. O seu equipamento ele tem um ponto de trabalho. Não posso trabalhar com o meu aparelho acima de 70% de umidade. Um exemplo, se eu estiver medindo em algum lugar que eu estou com 80% de umidade, meu aparelho vai funcionar. E a temperatura também. Meu aparelho só trabalha a 35 graus. Esse aparelho ele não vai funcionar. Então, no campo, o certificado de aprovação de modelo vem toda a especificação do aparelho e por isso que nós temos que relatar no momento da medição o que nós encontramos, tá? Descargas que nós temos que descartar no momento da medição. Teve uma rajada de vento, ou começou a chover, para a medição, agora depois você retorna depois de alguns minutos, ou até mesmo no dia seguinte. Esse é o problema um dia choveu, preciso. Outro dia choveu, Próximo. Posicionamento do microfone. Ele tem que tratar do sonômetro, desculpa. É que eu falo microfone, que é a parte onde nós acabamos fazendo a medição para checar as informações. Ele tem que estar entre 1,20 m e 1,5 m. O microfone. E o aparelho tem que estar distante de 2 metros de qualquer superfície refletiva. Eu não posso medir a 1 metro de um muro, eu não posso medir próximo a 1 metro de uma mesa, qualquer superfície refletiva. Se eu não tiver condições de fazer a medição fora dos 2 metros, eu sou obrigado a relatar isso no relatório. Olha, eu fiz uma medição, eu não consegui colocar o sonômetro a mais de 2 metros. E você
tem que constar isso no seu relatório, tá bom? Outra coisa, o equipamento, ele tem que estar posicionado junto ao receptor. Então, eu fui contratado por uma indústria para fazer a medição. Quanto que a minha indústria está gerando? Eu não vou medir dentro da indústria, eu não vou medir na calçada da indústria, eu vou medir na residência mais próxima. Ou na indústria mais próxima, ou no comércio mais próximo. Normalmente você vê as pessoas chegando com o aparelho, ficar lá dentro da empresa e mede e fala, olha, minha empresa não está gerando ruído, tá? Mas ele mediu no lugar errado. Então eu tenho que medir no receptor mais próximo, tá bom? Próximo, por favor. Ambiente interno. Nós podemos fazer medições em ambientes internos, tá? Ambiente externo tem dois tipos de medição. A medição aérea e a medição estrutural. A medição aérea normalmente é exemplo janela aberta. Medição estrutural é aquela que você sente o ruído através de vibração. Então nós tratamos ela de estrutural. Os equipamentos, eles têm que estar posicionados no mínimo a meio metro de paredes, tetos, pisos e grandes mobiliários. Manter pelo menos a 1 metro de distância de elementos de transmissão, como portas e janelas, ou qualquer outro meio de entrada de ar. As medições, elas têm que estar distantes uma da outra, no mínimo 70 metros. E eu tenho que fazer no mínimo 3 pontos dentro do ambiente. 70 centímetros. 70 centímetros, desculpa. E eu tenho que fazer no mínimo 3 pontos de medição dentro do ambiente até 30 metros quadrados. Acima de 30 metros quadrados, 1 ponto a mais. Então, a pessoa foi lá dentro de uma sala, fez uma medição única, chegou e falou: o ambiente está com ruído acima, está com ruído abaixo, está errado. 3 medições, sempre. Tá? E calibração inicial e final. Uma sugestão: o microfone tem que estar 70 centímetros de um do outro, mas você pode mudar a altura também durante a medição para pegar alguma diferença de frequência. Próximo, por favor. Os descritores mais utilizados são os mais importantes, que é o LLQ, como métrica padrão, principal para avaliar o som total e som residual. O som residual é do tipo ruído de fundo que todo mundo falava, mas passou a ser som residual. Registrar o LF máximo. Para quê? Para definição se existe ou não som impulsivo naquela medição. Utilizar espectro de bandas de 1/3 e 1/8 para identificação ou não de som tonais. É aquilo que o Alexandre falou. Por isso que nós temos que ter o aparelho que faça esse tipo de medição. Senão, não consigo definir o tipo de a existência de som tonal ou não. E banda de 1/8 para quando eu vou fazer a medição interna estrutural. Mas, a princípio, eu começo com 1/3 de 1/8, depois eu passo para a banda de 1/8 para análise. Medições, 10 no segundo, eu não coloquei, eu vou falar rápido. Nós temos a medição a simplificada, a detalhada, e tem o de 24 horas. 24 horas é muito difícil nós utilizarmos, é uma medição mais específica. O método detalhado é quando a pessoa declara no laudo dela que não existe som impossível nem tonal na medição. E o método detalhado? Eu prefiro sempre fazer o método detalhado. Por quê? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, alguém chega e fala: comprova para mim que não existia som impossível e som tonal. E no método detalhado, você vai estar registrando sempre tudo isso. Tá? É uma sugestão. Vocês vão contratar alguém para fazer o serviço e falar assim: eu já quero o método detalhado. A pessoa vai fazer o método detalhado e vai constar: não existe som tonal nem som impossível na medição. É um registro que vocês vão utilizar no relatório. Próximo. Representatividade da medição. Nós temos que analisar o ruído que está sendo gerado na indústria e quanto tempo nós vamos fazer a medição. Eu não posso fazer numa indústria uma medição, de repente, de 30 segundos, quando eu estou na frente de uma estamparia.
mas eu posso fazer uma de 10 ou 15 segundos quando eu estou na frente de um motor que fica funcionando constantemente. Então, vocês têm que definir o tempo de amostragem, porque às vezes você está numa operação que tem vários ciclos, você tem que coletar todos esses ciclos para fazer a análise, tá? Medir o som residual e o som total sempre, para poder fazer o cálculo do som específico. Uma coisa que eu coloquei, pausar a integração do sonômetro para excluir sons intrusivos alheios à medição. Quando você está fazendo a medição, passou um carro, você pode pausar o seu equipamento e excluir essa medição. Normalmente, hoje, os equipamentos, você registra isso numa folha de campo e no seu escritório você corta essa medição. Você consegue tratar essa medição tudo registrado. Outra coisa que o sonômetro ela faz e os equipamentos mais simples não fazem também. Mais alguma coisa? Método detalhado. Método detalhado, eu falei que eu tenho que fazer a avaliação de som tonal e som impulsivo. Fiz a medição numa fábrica e encontrei 85 dB. Tem um som tonal, eu tenho que acrescentar mais 20 decibéis, e se eu tiver som impulsivo, mais 5. Então, minha medição final não é 55, passa a ser a 65 decibéis. Tá? Isso é uma análise que tem que ser feita. Alguma dúvida aqui? Eu estou passando muito rápido, porque a legislação é longa e o horário também. Próximo. Checklist de validação e fase normativa. A validade do laudo depende da vigência da calibração RBC dos equipamentos e do registro das condições meteorológicas. As medições que desrespeitem as distâncias mínimas de reflexão ou de vento são legalmente nulas. Os limites tolerados pelo RAEG variam conforme o zoneamento municipal de uso e ocupação do solo. Tem horário noturno. Existem municípios que nós não temos o zoneamento como residencial. Exigir que o relatório técnico referencie especialmente os cálculos da BNT 10.51 e Manual da Acústica barra CETESP. Agora finalizou 10.51. 10.51, gente, não posso. Vocês querem passar? Pode ir. Tá, vou passar na NBR 10.52. NBR 10.52. O que ela avalia? Níveis de pressão sonora em ambientes internos e edificações. Preserva a saúde e o bem-estar dos ocupantes, avaliando o ruído em função da finalidade de uso. Conforto acústico geral, design de interiores e avaliação do ruído no ambiente interno. Ela não se aplica para a exposição dos trabalhadores, ou seja, os NRs, ruído externo para a comunidade. Falou em ruído externo 10.51 e para desempenho acústico de sistemas construtivos. Né? Nós entramos na 15.575. Equipamentos. Sonômetro e calibrador, tipo 1 ou tipo 2, e todos eles com certificado de aprovação de modelo e banda de oitava e terço de oitava. Mesma coisa. O calibrador e o sonômetro, no máximo 2 anos de calibração. E o equipamento deve ser ajustado antes e depois das medições também. E a diferença inicial da calibração inicial ao final não está no meio dB. Bom, posicionamento do sonômetro. Ele tem que estar a 1 metro de janelas e a 70 centímetros de paredes. Ele é bem parecido com a 10.51. Também não temos que fazer medições com condições climáticas diversas, porque eu posso ter uma interferência do ambiente para minha medição interna. De repente, eu estou fazendo uma medição interna e eu tenho um vento muito forte, ele está gerando ruído na catilharia, esse ruído vai me influenciar na minha medição. Então, exatamente. E tempo mínimo recomendado, 30 segundos. Por que 30 segundos? Se você fizer uma medição de 5 minutos,
você vai ter que tratar muito essa medição e você começa a mascarar o valor real, tá bom? Também na 10.52 nós trabalhamos com método simplificado e método detalhado. Só vamos usar o método detalhado na presença de som impulsivo ou quando suspeitarmos da existência de som tonal. Aí é fácil fazer a medição com o método detalhado. Próximo. A 10.51 ela traz os limites de que para cada ambiente a ser medido. Então, você vai fazer uma medição de um quarto, você tem lá 35 decibéis, um berçário, uma sala de aula, ela traz essas faixas de medição. E elas podem ultrapassar legalmente até 5 decibéis. E o checklist final de descrição do ambiente, você fazer uma descrição do mobiliário, um pouco croquis ilustrativo dos pontos de medição, dados de calibração do aparelho, condições climáticas, e aqui entra um detalhe que a 10.52 exige, independente da empresa ser acreditada ou não. Você tem que fazer o cálculo da incerteza de medição dos seus resultados. E isso é computado. Então, se você fez uma medição, você chegou a 34, e a tua incerteza de medição é de 2 dB, o valor que você encontrou ele pode estar entre 32 e 36 decibéis. A NBR 10.52 leva isso em consideração. Atualmente, a 10.51 não leva em consideração. Porém, para quem é considerado um laboratório acreditado, nós declaramos a incerteza de medição de todos os pontos avaliados. Acho que agora finalizou. Interpretação rápida, mais rápida possível, questão do horário. Tá? Se alguém tiver lá. Só um parênteses aqui, o Alexandre me lembrou bem ali. Hoje eu não sei se vocês sabem, e quando vocês vão entregar um relatório de NBR 10.51 para a CETESB, a empresa que for fazer essa medição, ela tem que ser acreditada junto ao INEP. Se você fizer com qualquer pessoa que não é acreditada, a CETESB vai estar devolvendo, tá? Então, eu já estou acreditado há alguns anos. Tem o Ricardo ali no fundo também, que já está acreditado há mais tempo aí. Então, hoje, tem essa exigência. Qualquer empresa que faz a medição se torna um laboratório acreditado. Bom, obrigado, pessoal. Olha, deixa eu falar só. Se acaso eu acompanhar uma live, isso daí, nós vimos lá, eu preciso saber se o suporte utilizado ele é ou não compatível. Isso tem de calculação. Ele é possível em algum lugar, em um modelo, na marca, eu tenho que pedir para o avaliador. Qual pergunta? Os certificados de aprovação de modelo, assim, parece que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que passar para vocês que acho que talvez eu não passei. Isso é tão limpo, danado, por quê? Porque o Inmetro em si, ele não reconhece certificado de aprovação de modelo de nenhum país. Porém, que é o caso das agências ambientais, é o que dá canetada, a gente que tem que comprar o serviço, ela exige. Então, seja, o Inmetro não reconhece, até eu vou deixar disponível para vocês uma carta que eu participei, que a gente participa nas comissões de Inmetro, dizendo, então você vê que é absurdo, foi a primeira reunião em 2019, então a gente tem 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Passou todos esses anos, sabe que a gente fez nada. O Inmetro continua, eu passei essa mesma requisição com o diretor lá do Inmetro, o Inmetro não continua não aceitando, não reconhecendo. Né? Agora, respondendo a sua pergunta, que acho que agora, outro setor, outra diretoria, a TINSE, a CGR do Inmetro, ele exige isso, ninguém está se acreditando nisso, Ricardo.
Você que é acreditado, a CEGEP exige o certificado de aprovação de modelo, né? Exige. O processo de certificação, Olha isso, né? Então, assim, dentro da eles estão batendo cabeça lá porque um não reconhece e outro pede o laboratório que é acreditado dele. Então, estão limbo nisso aí ainda, né? Agora, respondendo a sua pergunta. Sim, ele tem que estar em domínio público, tá? A fabricante fez, então você tem que sugerir, por quê? Vem de vários países. Esse que eu apresentei é da China, mas tem da Alemanha, Estados Unidos, né? Então, esse certificado de aprovação de modelo tem que estar em domínio público. Ou seja, ele pode até te mandar, mas ele fala, onde que eu consulto isso aqui? Tem que estar em algum laboratório onde o movimento reconhece. Pergunta dos colegas. Então, quando você compra um equipamento desse, seja fora do país, só que tem o equipamento já vem certificado. Você não precisa levar aqui no IMET para ele se certificar. Isso aí. Certificado, isso é feito na fábrica. Se eles podem encher, eles não têm. Não, o certificado para ter reconhecimento ele tem que estar de acordo com a norma, tá? A parte 2 da norma. Está pelo menos em inglês. Pelo menos. Aqui no Brasil, eu já vi alguns casos que a CGEC está aceitando. certificado de aprovação do modelo também tem validade. Vem com o equipamento, certificado de aprovação do modelo, que se exige antes da compra, isso vai garantir sua segurança comercial. O certificado de aprovação do modelo tem validade, então se você está atento a isso, pode fazer a aquisição, porque ele pode ocorrer de fabricante não renovar essa certificação. Geralmente, as certificações aqui no Brasil são LE da França ou EPP da Alemanha. E para vocês, principalmente no âmbito da perícia, a tradução juramentada, se for incluir no processo judicial. Se você pedir certificado de integração com a barreira, o laboratório que fez o ensaio, ele vai colocar lá um certificado de aprovação de modelo emitido por um laboratório terceiro. Então, já no certificado de calibração, os pontos essa informação. Ou vai constar, não existe, não precisa ser para Pessoal, eu quero convidar vocês para o nosso coffee break e eu quero agradecer ao Rafael Torrano Gomes por ter vindo aqui dedicar o tempo dele para nós. Uma salva de palmas. Vai lá. Rafael Torrano Gomes. Tá, por favor. Certificado.